esportes vão agitar a Santos FM. Durante 1 hora, você vai saber das últimas notícias do seu time e de vários esportes da Baixada Santista. Vai começar o Orla Esportes, uma parceria com o Jornal da Orla, sempre de segunda a sexta, às 8 da manhã. A apresentação, Eduardo Silva. Muito bom dia, 8h03, com os trabalhos técnicos do Leopoldo Júnior, com a produção do Thiago Apolinário. Começamos mais um Orla Esportes e antes, nossos dois convidados que já estão aqui, Geraldo Pierotti e Marcos Alfino, que vão falar do futebol de várzea, vão falar do futebol amador. O Geraldo Pierotti também pediu para falar de samba, quer cantar. A gente vai falar disso tudo a partir de instantes, logo após o intervalo aqui do Orla Esportes. Voltamos já já. Estamos apresentando Orla Esportes, 1 hora de muita informação esportiva para você. Vamos apresentar os nossos convidados aqui com muita alegria. Vou receber meus amigos Geraldo Pierotti, que recentemente doou o acervo do São Vicente para o clube, o acervo que foi guardado com tanto carinho, construído pelo seu pai Mansueto Pierotti, saudoso, querido, empresário e um homem de múltiplas funções. E Marcos Alfino, também conselheiro do São Vicente Atlético Clube, colaborador do Alvinegro Vicentino. Só falta o Paulinho de Brito, que neste horário ele não pode participar do programa. Vamos ter que convocar o Paulinho para participar à distância, né? Para poder participar do nosso programa. Geraldo Pierotti, bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Thiago Apolinário, bom dia, doutor Alfino. É um prazer estar aqui, né? Sempre tentando contribuir com alguma coisa que eu possa fazer. E é uma honra estar aqui, inclusive com o doutor Alfino, grande alvinegro do São Vicente Atlético Clube, que tem ajudado bastante o clube lá, independentemente da sua trajetória profissional de brilhante, de um homem muito ilibado. É um desportista nas horas vagas que tem que ser respeitado, né? Olha, muito respeitado, não só por ser delegado, mas porque também é um zagueiro que... Ó, na câmera aqui. Tipo o Barleta, né? Chega junto. Florival Amado Barleta, que também será o nosso convidado em breve. Ele falou que poderia ter vindo aqui no dia do Gigi, poderia vir com você. Eu falei, não, você vai vir, aí vou ter que dedicar um programa para você contar a sua história como zagueiro do Náutico e as suas histórias no futebol. É isso mesmo. Alfino, muito obrigado pela sua presença. A gente brinca muito, que eu gosto muito também, assim como o Geraldo do Alfino, que é um esportista apaixonado, tem uma profissão reconhecida como delegado de polícia, como homem público, mas é apaixonado pelo futebol, pelo São Vicente e também pelo rádio e TV, que é uma nova paixão assim que está entrando e faz com muito carinho. Eu fico muito contente aí por ver essa aproximação. Alfino, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Leopoldo. E o nosso querido Geraldo Pierotti, que é filho do nosso patrono Mansueto Pierotti, que se não fosse ele, nós não teríamos aquela praça de esporte maravilhosa que hoje traz esporte, lazer e cultura para todo o povo vicentino. Edu, muito obrigado pelas suas palavras, você é muito gentil, o seu programa aqui é muito bacana, eu participo todo dia, inclusive, outro dia estava falando com o meu pessoal lá, falou, se você quer uma coisa diferente, que sai daquele negócio de transfer ban, Neymar não joga, vai ouvir lá o programa do Edu, porque lá fala de coisas interessantes, aquela médica que veio aquela semana, que capacidade, inclusive nos deu dica, eu até fiquei preocupado com algumas coisas que ela falou, olha, se você não tem equilíbrio, se você tal, você cuidado. E outro dia também uma aula de futebol do Santos e Bahia também, que coisa maravilhosa. José Virgílio do Arte no Dic e tantas outras entrevistas maravilhosas. Então, eu acho que o rádio precisa disso, né? Precisa sair da mesmice e é o que você sempre trouxe, coisas novas, atuais e coisas que ninguém aborda, inclusive a nossa querida várzea. É isso aí, né? E tem espaço para todo mundo, né, Geraldo? A gente pode falar de samba, de futebol, de chopebol, de qualquer assunto, porque o rádio é apaixonante justamente por isso. Você tem espaço para conversar. O doutor Alfino se referiu à doutora Rosana Ferreira, médica neurologista da Beth Gomes,
que a sua Marcela Pierotti, sua filha querida, entrevistou mais de uma vez, que a doutora Rosana é uma especialista em esclerose múltipla, uma doença que pouca gente conhece, que a Beth Gomes, mesmo com essa doença, é campeã paralímpica, bicampeã paralímpica, que a doutora deu uma aula aqui, realmente merece voltar, e muita gente teve a mesma sensação do Alfino. Ao ela falar alguns sintomas, muita gente já me ligou, será que eu não tenho isso? Falei, calma, gente, primeiro, procure um médico antes de tomar decisões aí, conclusões precipitadas. Geraldo, em primeiro lugar, falar do São Vicente, com a sua presença com o Alfino, a gente tem que falar de Mansueto Pierotti, o homem que construiu aquela Praça Esportes, tem a foto, ele era visionário até nisso, ele tem foto de tudo, seu pai tinha foto de tudo. Visionário, você vai falar uma outra expressão que você pode falar, eu não. Que você me disse marqueteiro. Você falou. E o seu Mansueto tem a foto do último tijolo, ele colocando ao fechar o estádio São Vicente. É maravilhoso. As pessoas que têm essa capacidade, isso não é uma crítica, mas que conseguem guardar esses registros, elas constroem não só um estádio, como uma história. Fale do seu pai, da importância dele, o que ele fez pelo São Vicente. Um pouco, porque senão o tempo não seria capaz de contar toda a história dele. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né? De falar do São Vicente, de falar do meu pai, de falar desse acervo que meu irmão e eu providenciamos digitalizar, né? Entregamos para o São Vicente. E, aliás, quero te fazer uma surpresa. Historiador que você é. Opa! Eu trouxe para você um pendrive. Você prometeu, está aqui em mãos. Trouxe um pendrive aí sim, hein? com todo o acervo que foi doado ao São Vicente Atlético Clube. O acervo do São Vicente. O Alvinegro Vicentino. Então, meu pai, ele foi atleta do São Vicente Atlético Clube, né? Ele foi goleiro. Ele não foi fundador, já pegou o clube já com o nome de Feitiço, né? Foi fundado por jovens que jogavam futebol na praia de São Vicente e despretensiosamente fundaram lá um juvenil, um infantil, que se tornou Feitiço Futebol Clube. E o meu pai chegou para ser goleiro do São Vicente e sempre foi um homem muito empreendedor, sempre com muita vontade de realizar as coisas, né, a vida inteira dele. Ele acabou se tornando presidente do São Vicente. E na gestão dele, primeiro foi trocado o nome do clube de Feitiço Futebol Clube para São Vicente Atlético Clube. Depois, se tiver tempo, eu posso contar essa história também. Mas ele, durante a gestão dele, ele teve a liderança, junto com uma turma de beneméritos também que lá existiam, todas as pessoas muito simples, né? Enfim, de comprar um charco, um mangue, que é onde hoje está o estádio do São Vicente Atlético Clube, né? E aquilo foi aterrado pela turma da boa vontade, que eles chamavam, que era o pessoal que se reunia, os jogadores, se reuniam durante o final de semana, as esposas iam para lá, à beira do campo. Naquela época não tinha esse fogãozinho jacaré, não tinha bujãozinho de gás. Elas cozinhavam com espiriteira. Talvez você não saiba o que é espiriteira, uma espécie de um receptáculo com uma fita de pavio, com álcool, e aquilo é como se fosse um rechô, né, de hoje em dia. E elas ficavam ali, eles ficavam fim de semana, sábado e domingo, aterrando aquele terreno. Então essa foi a primeira vitória dele, a primeira grande liderança dele, comprar o terreno e aterrar. Quando o terreno ficou aterrado, o proprietário do terreno, que tinha vendido já, tinha sido pago, tudo, ele se arrependeu, porque quando ele vendeu, ele achou que tinha vendido uma coisa inservível para uma turma de pessoas sem experiência. Quando ele viu o terreno meu pai contava que lá tinha até cobra, né? Era um charco mesmo, né? Hoje em dia, com as regras de meio ambiente, com certeza aquele estádio não sairia, né? Então, quando o terreno ficou aterrado, o proprietário ficou surpreso e arrependido. E tentou impugnar a venda, tentou conseguir a devolução do terreno e tal. E aí meu pai liderou também a campanha para não perder o terreno. Pegou o amigo dele, o Derócio José de Oliveira, que era muito amigo dele, que era um criminalista, mas também atuava em outras áreas. Grande advogado, e acabou conseguindo, na justiça, a manutenção da propriedade, que foi paga com muito suor, com muito sacrifício, né? Tem até uma foto aí nesse acervo, do meu pai junto com o Novaes, o velho Novaes,
pai do Pedro e pai do Humberto, né, no cartório Novaes, que foi uma foto histórica, quando conseguiram a escritura definitiva do terreno. Depois disso, ele liderou a campanha do muro. Né? Ele era muito amigo do Atier. O Atier Jorge Cury, que era presidente do Santos e deputado federal na época, era meu padrinho de crisma. E o meu pai, por essa atuação em São Vicente, ele tinha uma liderança natural. E o Atier gostava muito do meu pai porque ele acabava conseguindo votos lá em São Vicente, né? Para o mandato de deputado. Então a tia arrumava saco de cimento com os empresários de São Paulo, enfim, tudo na base da benemerência e da boa vontade. Aí conseguiu fechar o estádio, que é essa foto que ele está em cima de um dia de chuva, está de capa, ele está em cima de uma escada colocando o último tijolo, né? Depois disso ele liderou também a campanha do Alambrado, né? Então veja só, ele com 40 e poucos anos que ele tinha, ele foi presidente durante 27 anos. Com 40 e poucos anos de idade, 47 anos, 48 anos, a Assembleia do Clube resolveu dar a ele o nome do estádio, que tem até hoje, Estádio Mansueto Pierotti. Então veja quanto ele fez pelo São Vicente, para ponto de, em vida, e tão jovem ainda, ter o seu nome perpetuado na Praça de Esporte. Depois eu estou falando muito, depois eu queria falar sobre a minha preocupação com esse patrimônio. Ah, você vai falar. Mas é isso. Sei que você iniciou contatos para a preservação do patrimônio. Então, tenho muito orgulho do meu pai, tenho muita satisfação de ser conselheiro do São Vicente Atlético Clube, sócio remido desde que eu nasci, e tive também a honra de ser presidente do conselho, onde eu liderei um movimento de alteração de estatuto, para dar um pouco mais de segurança, especialmente para o patrimônio, que depois eu falo sobre isso, senão o doutor Alfino não fala. Tá certo. Aqui, mandando um abraço para a gente, Valdir Ferreira. Aliás, Valdir, muito obrigado aqui para sua participação. Forte abraço aos amigos Alfino e Geraldo Pierotti. O Marcos Marques, bom dia a todos, ao Alfino, ao Pierotti, ícones do mundo esportivo. Parabéns mais uma vez pelo programa. Obrigado. José Augusto do Rosário, olha só, bom dia. Saudações a esses dois grandes esportistas. Doutor Alfino, que conheci recentemente na Copa Cascão Master lá em São Vicente, no estádio Mansueto Pierotti, e ao Geraldinho, com quem já tive o prazer de compartilhar o palco cantando. Ah, Zé Augusto, você não me fala isso que ele vai pegar o microfone e vai sair cantando. Cantamos juntos, samba da rapariga. Não, mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade, o carnaval está chegando. Alfino, a sua ligação com o São Vicente, ela é recente, é de algum tempo, como é que você foi parar na zaga do São Vicente Atlético Clube, Alfino? Edu, eu frequento o clube lá há 17 anos. Eu estou em São Vicente há 30 anos, sou delegado de polícia lá na cidade, e eu vinha jogando em alguns clubes, até ser convidado para fazer parte do quadro associativo do São Vicente Atlético Clube. Assim eu me filiei, comecei a jogar, comecei a ver a infraestrutura do clube, fui eleito conselheiro, depois, nessa gestão, fui eleito presidente do conselho. Cheguei a presidir o conselho lá durante uma legislatura e atualmente eu sou o conselheiro vitalício. E a minha ligação com São Vicente é muito forte porque a gente vê aquele patrimônio de uma riqueza, uma coisa tão bacana, e toda vez que eu entro ali no estádio, né, porque aqui o seu Geraldo está aqui que eu vou falar isso, porque eu não preciso, eu estou com 62 anos de idade, eu faço uma reverência para o seu Mansueto. Tanto que nas minhas entrevistas eu falo Estádio Doutor Mansueto Pierotti, do tamanho, da magnitude daquele senhor. Eu não cheguei a conhecer, conheci a segunda geração, que é o seu Geraldo, o irmão dele, e a filha, a dona Marcela Pierotti, que é uma grande repórter, jornalista, marcou época aqui no tempo que ela trabalhou. E, Edu, a gente trata ali tudo com muito amor, né? Nós já fizemos alguns eventos lá anteriormente, a equipe do Santos eu levei, quando jogava Gilberto Costa, Serginho Chulapa, o Edu, eu consegui fazer uma engenharia financeira e levar esse pessoal para jogar com a gente. Reformei ali 2 locais que eram imprestáveis, inservíveis, e hoje são 2 vestiários alternativos. E fiz algumas melhorias lá, sempre que o meu coração mandou. Lá nós não temos bandeira política, não temos nenhuma pretensão.
o que a gente quer é chegar lá e ter um bom ambiente e também fazer o São Vicente crescer. Muito bem, só um registro aqui, o Acácio Rito da Cunha, nosso ouvinte todos os dias, grande mesa-tenista, histórico da cidade de Santos e da seleção brasileira, campeão pan-americano de 83 em Caracas, com o Ricardo Inoguchi, Cláudio Cano e também com Aristides França Nascimento, manda uma foto, que é do 11 Santista do Marapé, atuando lá no estádio Mansueto Pierotti. Vamos ver a escalação aqui do time. Valtinho em pé, a foto tá aí, Leopoldo Júnior? O Léo tá colocando a foto lá. E a gente já vai falar do time que jogou aqui no Mansueto Pierotti. O site só podia ser o varziasantista.com do grande Jair Siqueira. Esse é o 11 Santista do Marapé. Tô vendo o Paulinho aqui, olha só quanto tempo, Paulinho. O time da foto tem Valtinho, Zezinho, Ricardo, Ratão, Mazinho e Beto. Tá na tela? E agachados, o Paulinho, que é o técnico, o diretor, manda-chuva, tudo bem? Haroldinho, olha só a linha de frente. Vamos aqui aumentar aqui no meu computador para eu ver bem. Palito, Reginaldo Ramírez, craque, Pereirinha, Mariovaldo e Cachurinha. Com todos respeito aos dois, Palito e Pereirinha hoje estariam jogando na Europa aí pelo seu talento, a sua qualidade técnica. Só faltou o Ari, né, para completar o meio-campo, ou o Norberto Cabeção, Norberto Moreira da Silva, do Chopebol, e campeão do acesso com a Briosa, aí junto com o Pereirinha. Que bacana a gente ouvir essas histórias do São Vicente. Falando do São Vicente, o nosso abraço a Paulinho de Brito, né? Autor do hino do Alvinegro Vicentino, né? Paulinho, que é o do celeiro de craques do programa, que o Leopoldo Júnior sempre acompanha. Eu vejo algumas vezes, mas o Leopoldo diz toda noite, ele tira da novela, tira do que estiver passando para ver o Paulinho de Brito, que a gente brinca, mas é um apaixonado pelo futebol, um cara maravilhoso. Eu adorava quando o Paulinho narrava os jogos, Geraldo, do São Vicente, ainda na série que o Márcio França e a equipe de São Vicente, do ex-prefeito, levaram o São Vicente de volta ao futebol profissional, né? Levaram, e também fizeram o Copa São Paulo aqui, achava que bacana. E o Paulinho narrava os jogos. E quando saía gol, era sensacional, porque ele gritava, é nosso, é nosso. Isso era maravilhoso. E foi matéria da geração do Thiago Life, da época que o Thiago Life apresentava o Globo Esporte, no Globo Esporte em rede nacional. Que bacana. Paulinho é muito intenso, né? Sim, sim, em todos os sentidos. O Paulinho de Brito, que estudou, eu sempre falo, na Faculdade de Comunicação da Unisantos, com o Luiz Roberto Demúcio, hoje titular do Esportes da TV Globo. Geraldo, você tem uma preocupação, que é a preservação daquele patrimônio histórico que leva o nome do seu pai, Mansueto Pierotti, mas que é importantíssimo para o esporte da cidade, para o município de São Vicente como um todo. Está numa área muito boa, num lugar bacana, o estádio Mansueto Pierotti. E qual é a sua preocupação, que você já está se articulando para isso? Bom, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas ao Leopoldo, que na minha fala inicial esqueci de dar bom dia para ele, mas nunca é tarde, né, Leopoldo? A mágoa fica, mas ele vai te perdoar com o tempo. Com certeza. Então, a minha preocupação, eu não participo muito da vida diária do São Vicente Atlético Clube, né? Porque estou na outra cidade, enfim, tenho várias outras atividades, mas tem uma preocupação constante, né? Repito que quando eu fui presidente do conselho, eu aceitei a missão, principalmente para eu poder ajudar a fazer um estatuto que desse ao São Vicente uma certa garantia de que aquele patrimônio vai ser sempre utilizado em benefício do clube, né? Então, com a ajuda do Dr. Antônio Carlos Rios, falecido, que foi braço direito do meu pai lá no São Vicente, filho do Raul Vasques Rios, que foi presidente da Liga nos anos 50, da Liga de Futebol Amador Vicentino, que era um grande advogado, o Antônio Carlos Rios, que inclusive ajudou muito meu pai quando ele foi prefeito de São Sebastião. Ele levou o Antônio Carlos Rios para ser assessor dele lá em São Sebastião. Então nós fizemos um estatuto que o Alfino conhece. Posso chamar de você, né, Alfino? Claro, você por também favor. você me chama de senhor. Mas o senhor merece. Então, o único velho aqui é o Eduardo Silva. Com certeza. Só de rádio eu tenho mais tempo que vocês dois de vida. Verdade. Mas então nós pusemos lá uma cláusula pétrea que diz que se um dia o São Vicente, que o terreno é inalienável, não pode servir como garantia de empréstimo, enfim, tem todas as regras possíveis de direito, né, para que o terreno não seja, o imóvel não seja nunca
desviado da atividade dele, que é o estádio de São Vicente. Né? E tem lá uma cláusula também que se um dia o clube não continuar, enfim, encerrar as atividades, o terreno deve ser doado para o Hospital São José, acho que, né, de São Vicente. Mas veja, a gente sabe como o mundo não é um mundo de poliana, né? Aquilo é um imóvel hoje localizado numa área nobre de São Vicente, né? Com aquela área? Com aquela área, né? A gente sabe das especulações imobiliárias, né? Enfim, da cobiça, né? Enfim, de construções, essas coisas todas. Então, a minha preocupação é que aquilo um dia possa ser desviado para uma atividade dessa, virar um shopping center, um espigão, um estacionamento, sei lá, né? Um supermercado. Então, eu estive com essa preocupação na presidência. Aliás, eu já tive essa conversa com o Márcio França. Márcio França, quando era deputado, que, aliás, o Márcio França, o São Vicente deve muito ao Márcio França, porque aquelas arquibancadas de concreto, quando meu pai foi presidente, ele conseguiu aquela arquibancada de madeira com o Jockey Clube de São Vicente. Não sei se o Alfino sabe disso. Aquela arquibancada de madeira que tinha lá, antiga, que aparece nas fotos, ela era do Jockey Clube de São Vicente, cujo presidente era o Fernando Martins List, que foi dono do São Vicente Jornal e que era compadre do meu pai. Meu pai era padrinho de uma das filhas do Dr. Fernando. E quando o Jockey foi construir a sua arquibancada de alvenaria, veja o meu pai. O Alfino chamou ele de doutor. O meu pai só tinha 3º ano primário. Por isso ele era admirável, né? Porque ele tivesse o estudo que eu tenho, ele seria presidente do mundo. Podia não ter estudo, mas tinha sabedoria. Tinha sabedoria. Então ele foi lá, compadre, me dá essa. Como é que você vai? Não, eu mando desmontar, eu venho com a turma da boa vontade. Então aquela arquibancada é enorme, deve ter uns 50 metros, né, Alfino, que tem? Tinha lá, está do lado da secretaria. Ele desmontou aquilo tudo, madeira, despregou, montou novamente, né? E quando o Márcio França era deputado, primeiro o Márcio ajudou muito quando era prefeito, patrocinando o clube, né, que leva o nome da cidade. E depois, como deputado, ele tentou até trazer verbas para poder melhorar o estado. Mas que ele já tinha melhorado quando ele tinha sido prefeito, porque ele fez uma contrapartida com o Memorial de São Vicente. Uma troca diária. Uma troca diária, entendeu? Ele para liderar a aprovação, mais ou menos isso, para liderar na Câmara, que ele tinha maioria, a aprovação de mais andares para o Cemitério Memorial de São Vicente, ele pediu em contrapartida, com a senhora que era proprietária, tá bom, eu vou liderar isso, mas a senhora vai construir uma arquibancada para o São Vicente Atlético Clube. Então, aquela arquibancada de alvenaria que está lá foi iniciativa e desprendimento do Márcio França, que adora o São Vicente Atlético Clube. Bom, então eu estou falando demais para dizer o seguinte. Então, com essa preocupação, a questão de um ano, eu estive no gabinete do prefeito Caio Amado, que me recebeu muito bem, eu levei fisicamente parte desse acervo, né? Me emocionei falando com ele, eu cheguei até a chorar no gabinete quando falava do meu pai, que já está começando a embargar de novo, né? Sempre me emociona. E ele foi muito receptivo. Ele gosta de futebol. Ele gosta de futebol e me prometeu estudar a possibilidade de tombar, pelo menos eu pedi para ele o terreno. Porque se tombar o terreno e a fachada, se tombar o estádio, engessa. Se um dia quiser fazer outra coisa lá, não pode fazer uma arquibancada maior, ampliar e tal. Então eu pedi para tombar o campo. O espaço. O campo, né? O campo. Então ali teria que ser tombado assim. Esse campo vai ser sempre um campo de futebol, aquele gramado, né, em benefício do São Vicente Atlético Clube. E a fachada. Agora, se você depois quiser construir muros mais modernos, enfim, outras instalações e tal. E ele se mostrou muito receptivo, né? Eu deixei para ele parte num pendrive, alguma coisa ou mandei por WhatsApp, qualquer coisa assim. Ele tem parte dessas revistas e tal, algumas fotografias, e prometeu que ia estudar. Até agora não houve resultado. A gente sabe que São Vicente é uma cidade que tem outras carências, né, muito importantes para a sua população. Ele está lá muito interessado em fazer o melhor possível para aquela pessoal, mas eu aproveito o seu microfone para pedir a ele que não esqueça do São Vicente, porque é uma preocupação que a gente tem que resolver, né, o mais depressa possível, porque estamos envelhecendo, né? Só mais um minuto, queria agradecer, como
como herdeiro do meu pai, né, do nome dele, essa coisa toda, o muito que o Alfino tem feito pelo São Vicente, né? Ele tem aquela fachada toda. Agora, recentemente, nós estivemos lá, no dia que nós entregamos, meu irmão e eu entregamos lá o acervo do legado do meu pai, do São Vicente, cerca de 800 itens, né? Aquilo você viu como estava bonita, a fachada pintada, a calçada arrumada, foi tudo uma iniciativa do Dr. Alfino, né, com relacionamentos que ele tem, conseguiu beneméritos que lá fizesse aquilo de forma gratuita, com mão de obra, tudo, né? Então, inclusive, me sinto um pouco ousado, porque como eu não participo muito da vida diária do São Vicente, eu não quero ser, digamos assim, pesado nem intrometido. Mas se dependesse de mim, na próxima eleição, eu acho que o doutor Alfino seria um excelente candidato para continuar defendendo os interesses do São Vicente Atlético Clube. Está lançada a campanha aí, Alfino. Eu tenho a minha bênção como conselheiro e como herdeiro de Mansueto Pierotti. Tenho certeza que o meu irmão também. Eu acho que é um grande nome para dar continuidade a esse trabalho que ele vem fazendo de uma forma oficial, né, como presidente. Se ele, como voluntário, como benemérito, ele está fazendo tanto pelo clube, imagina o que ele poderá fazer como presidente. Ô, Alfino, eu queria que você falasse primeiro dessa possibilidade. Você imagina isso? Você tem como pensamento um dia concorrer à presidência do São Vicente, que hoje está em boas mãos, tem a equipe trabalhando, a sua diretoria batalhando lá. Mas você pensa nisso, em primeiro lugar? Depois eu queria que você voltasse para falar do torneio Cascão, que foi um sucesso que você esteve à frente aí recentemente. Edu, é um sonho de quem ama o São Vicente um dia poder exercer a presidência e ter a voz de comando lá dentro. Logicamente, o apoio da família Pierotti, através dos irmãos e mesmo da Marcela, de todo mundo, é importantíssimo. Mas, Edu, senhor Geraldo, o maior desejo do associado, do público, do povo vicentino, é que o São Vicente volte a disputar um certame profissional. E eu não vejo como isso acontecer sem a reforma estrutural do nosso campo. O próximo presidente vai pegar a época do centenário e muito vai se esperar dessa pessoa. Então a gente tem que deixar muito claro o seguinte: se for para deixar o estádio bonito como ele está, se for para fazer reforma, se for para fazer um campeonato de várzea amador, eu tenho condições, tenho conhecimento, tenho vontade disso acontecer. Mas, para fazer as reformas estruturais que tanto o povo quer, que a nossa torcida exige, eu precisava de um grupo de empresários que tivesse poder econômico, que fechasse comigo, se eu fosse o candidato e o presidente, no sentido de falar: Alfino, quanto que custa para nós fazermos essa reforma? Falar, o dinheiro de hoje, mais ou menos, R$150 mil, com grama, alambrado, muro. Tá bom, então esse pool se cotizava, fazia um depósito, né? Tinha um caixa e em cima disso a gente ia começar a trabalhar. Porque fora disso, nós voltarmos a disputar um certame profissional é muito difícil, até porque a federação não nos ajuda, né, Edu? Porque você, para mandar jogo, não adianta você não ter condição no seu estado e querer mandar jogo no estado de Espanha, que eles não deixam. Tem que ser 70 quilômetros de distância. A arquibancada tem que ter lá no mínimo 4.000 lugares. Agora, Edu, a Briosa que está jogando aí a Copa Paulista, o jogo da oitava de final, 1.000 pessoas. Você acha que um jogo da quinta divisão vai ter mais de 400, 500 pessoas? É difícil. Então, tudo isso é muito difícil, precisa ser conversado, mas lógico que a gente tem esse sonho de um dia poder fazer mais pela nossa instituição. E só para terminar, isso que aqui o seu Geraldo falou é uma coisa muito importante. Tombar o nosso estádio, o nosso maior patrimônio, e afastar as especulações imobiliárias. Porque quando o seu Mansueto transformou o Charque em campo, ninguém queria. Hoje em dia, com o crescimento da cidade, lá é centro, Edu. Então, todo mundo tem, como o seu Geraldo falou aqui, para shopping, para espigões. Então, essa medida é essencial. É essencial, Edu.
Perfeito. A gente está falando do sonho do Alfino, da indicação do Geraldo, mas a gente também quer registrar aqui que a diretoria é atuante, trabalha lá, recebeu a gente muito bem no encontro lá. O Jutaí Alves, que é o presidente, o pessoal do conselho, a diretoria, João do Conselho, todo mundo de uma receptividade muito bacana. Foi muito agradável aquele encontro que nós tivemos recentemente lá com a doação do acervo da família Pierotti para o São Vicente Atlético Clube. Então, as pessoas estão lá trabalhando, também podem ter sonhos, podem ter planos, né? Então a gente respeita todo mundo e, obviamente, dá os parabéns para quem está lá. E se o Alfino um dia encontrar esse caminho, se for da vontade dele, da diretoria, dos associados, a gente vai também acompanhar e apoiar, porque a gente vê a paixão que ele tem pelo clube. Só relembrando aqui, como é que foi a realização da Copa Cascão de Futebol Master? Foi iniciativa sua? Como é que aconteceu? Só um minutinho. Pode falar, Geraldo. Desculpe, me parece, né, Alfino, que o atual presidente está fazendo uma gestão bastante esforço lá, tem tentado fazer o melhor para o clube. Ele não poderá ser reeleito agora, então por isso que eu estou falando. Sim, sim. Não, perfeito. Ele não terá condições de reeleição estatutariamente falando, porque já está no segundo mandato. Né? Perfeito. Como é que foi a Copa Cascão? Foi a ideia sua, do seu grupo? Como é que surgiu? Edu, é difícil falar, foi uma ideia minha, né? Mas começou comigo e nós temos um grupo fechado lá que conseguiu materializar. Mas a nossa intenção lá, Edu, era voltar os holofotes para o Mansueto Pierotti, né? Voltar os holofotes para o Alvinegro Vicentino. E graças a Deus nós tivemos bastante sucesso, que foram as equipes profissionais aqui da região. Inclusive o Boleiros tem vários jogadores que jogaram na base. Então, de uma forma republicana assim, representou o Santos. E graças a Deus foi muito bem divulgado pela imprensa aqui, por você, amigo, pelo Paulinho de Brito, por outros veículos de comunicação. Todo mundo se empenhou na divulgação, foi bacana. E a boleirada, o mundo varziano gostou muito. Inclusive, por onde eu ando, eles falam, quando vai ter outro, vai ter outro. Então é capaz de, do ano que vem, a gente fazer o segundo torneio Cascão de Futebol Master. E outra coisa, né, Paulinho, se você me permite, mandar um abraço para o proprietário da Cascão, o senhor Alcides. Gente finíssima. Antonelli. Caminhante da praia todos os dias, está no Pix, Alcides. Que não vende sorvete para a minha empresa. Sensacional, que um empreendedor maravilhoso. Que não pensou duas vezes em nos ajudar. Me recebeu muito bem, perguntou quanto que eu queria. Eu fiz um orçamento bem baixinho para ele vir para o nosso lado e ele colaborou e foi tudo um sucesso. E isso aí, Edu, não é para mim, não é para você, não é para o seu Geraldo, não é para o Thiago. É para o mundo da várzea, é para o povo vicentino que tem mais uma opção de lazer dentro do nosso estado que realmente estava um pouco esquecido. Thiago Apolinário, sua pergunta. Não tem uma pergunta não, tem só uma colocação para complementar o que o Alfino falou aqui. Sobre a capacidade dos estádios, a Federação Paulista ela deixa um tipo um estatuto, né, para regulamentar qual a capacidade mínima deve ter dos estádios, né, das divisões paulistas. Está aqui, ó, Série A1 10 mil lugares, Série A2 8 mil lugares e Série A3 6 mil, Série A4 5 mil e segunda divisão, que é a quinta, 4 mil. Então a gente vê a A2 aí com o Juventus, que o Juventus hoje em dia tem capacidade para 3,8 mil pessoas, né? Então a gente sabe que algum jeito tem, né? Isso aí é coisa de federação, é só no papel. Nada disso que você deu a informação corretíssima, você foi na fonte. Mas na prática não é assim que funciona. Sim. Os estádios não têm essa capacidade, não tem organização. A federação é quase um castelo de areia, muito bonito olhando de fora, mas tem um montão de problemas políticos do futebol que não tem nada a ver com os nossos convidados de hoje. Então, é uma pena que seja assim. Se informa um número e depois você vai ver, tem clube que sobe que não tem nem estádio para disputar. Toda vez no Brasil acontece isso e não vai continuar se repetindo, porque no Brasil a organização não é o forte. Da iniciativa privada, sim, mas as entidades esportivas, muitas delas estão deixando há muito tempo a desejar. Mas isso é uma opinião pessoal. Só um registro aqui, viu, Alfino? O São Vicente teve um time infantil. Teve um time infantil. Eu vi a foto. Você viu a foto? Existe essa foto, muito bem, estava lá no acervo. E esse time infantil tinha na lateral direita, eu não posso revelar o apelido, mas tinha um jogador. E na ponta direita tinha um outro jogador, da mesma família. Eu não sei se foi nepotismo do presidente que escalou o lateral e o ponta direita
Geraldo de lateral e Eugênio de ponta direita, o presidente era o pai, né? Não sei se houve uma forçação de barra. Eu sei que o Eugênio, o lépido ponta direita, fez a jogada e o Valtinho fez o gol inicial do time infantil do São Vicente. Estou certo ou estou errado, Geraldo? Tá certo, não só no relato do jogo, que aliás foi um jogo só, foi um infantil de um jogo só. Tá, mas foi como marcante. Também no nepotismo, não no que se refere ao meu irmão, que era bom de bola. Mas eu sempre fui muito ruim de futebol, né? Sempre fui muito grosso. Mas se colocou na foto estrategicamente ao lado do pai para garantir a posição. Eu joguei, mas não por mérito, sim por nepotismo, né? E eu quero aproveitar para falar uma coisinha interessante. O meu pai tinha uma mágoa que o Pepe nunca dizia que começou a jogar no São Vicente. O Pepe só falava no Continental. Verdade. E o Pepe é muito meu amigo. Eu falo, Pepe, o meu pai, morreu dizendo que você jogou no São Vicente. Que era você, era Vlamir Marques, que jogava basquete, Gonçalo, que jogou no São Paulo, Del Vecchio, Pecente, que também foi grande jogador de basquete, Pedro Vicente da Fonseca. E você, entendeu? Ele é a verdade. E no livro dele, Bombas de Alegria, quando ele fez, ele coloca lá o São Vicente. Então, ele resgatou essa antiga mágoa. Então, o São Vicente teve um jogo, depois veio esse jogo, né? Que era a turma, a gente morava na Vila Matias, na época, meu pai, é onde eu morava, e ele falou, vamos fazer um time para jogar contra o pessoal lá do São Vicente, que era do Pracinha. Pracinha é aquela praça onde hoje estão construindo a estação rodoviária, ali perto da igreja. Bernardino de Campos. Aquela pracinha que tem ali, entendeu? Ali, inclusive, morava o Barcala, que foi presidente do Beija-Flor. Olha. Não sei se... Que era compadre do meu pai também. O maior rival do São Vicente naquela época era o Beija-Flor. E o meu pai era padrinho do filho do Barcala, que era o presidente. Então, naquela pracinha, tinha um clube, tinha uma molecada que jogava bola ali, né? A gente chamava molecada, né? Porque aí meu pai resolveu trazer a turma da Vila Matias, deu a camisa do São Vicente, né? E nós jogamos aquele jogo contra o Pracinha, onde o meu irmão, como você falou, lépido lateral, hoje exímio nadador, né? Grande nadador. Nadador de águas abertas, já nadou no Havaí, já nadou no mundo inteiro aí, campeão na categoria dele. Então foi aquele jogo que tem essa foto aí, mas foi realmente... Eu fui plenamente protegido por ser filho do presidente. Acertei a metade. É por isso que eu digo no início do programa, para todo mundo ouvir, que é uma resenha diferente. Hoje, nossos convidados são Geraldo Pierotti, um empresário conhecido, ligado ao samba, à cultura, ao Porto, principalmente como profissional, e tem uma vida inteira dedicada também ao esporte. E o Marcos Alfiro, delegado de polícia, apaixonado pelo São Vicente, conselheiro, e realizou há pouco o torneio Cascão de Futebol Máximo, que foi um sucesso com os boleiros representando o Santos, Português Santista, Jabaquara e o São Vicente Atlético Clube. Por isso que eu digo que é uma resenha diferente. Ontem falamos da atualidade. O Gabriel Miranda, campeão mundial de canoa havaiana na categoria Sub-19, com o técnico Cauê Serra, desculpe. E hoje, uma resenha que viaja pelo tempo do São Vicente Atlético Clube. Em breve teremos aqui uma semana dedicada de 22 a 26 de setembro. Todos os programas da semana vão ser dedicados ao rádio esportivo. O Rádio de Santos faz 100 anos em 2025. O rádio no Brasil fez 100 anos o ano passado. E aqui vamos ter no dia 25, no dia do rádio, Walter Dias contando suas histórias. E antes e depois, outros convidados do rádio de Santos e de São Paulo, relembrando a importância desse veículo. Fórmula 1, sintonia que virou mania. É isso aí, essa música do Geraldo Pierotti, da antiga equipe Fórmula 1 comandada por Walter Dias na Rádio Atlântica, e ele mandou a música que a gente ia usar na segunda-feira com João Carlos Albuquerque, o popular João Canário. A internet do João falhou justamente na segunda-feira, a gente está remarcando essa entrevista para eu mostrar essa música, para ele ouvir essa música que fez história aí no rádio. Então, hoje a gente está voltando no tempo para falar do São Vicente e as suas glórias e a atualidade do São Vicente Atlético Clube, do presidente Jutai Alves, do presidente do conselho, João, e tanta gente bacana lá do São Vicente Atlético Clube. Eu estive lá no São Vicente, Alfino, no famoso jogo do Milionários, que o Garrincha veio. Existem fotos, o Naldo Guglielmetti, né, que jogou no Tumiaru, no São Vicente, que eu não vejo há um bom tempo, tem as fotos dele, inclusive com o Garrincha. Eu entrevistei o Garrincha ali, devia ser 79, 80, por aí,
Eu estava na Rádio Clube. O saudoso Mário Barassal me deu um gravador, que era maior do que um tijolo, para eu narrar o jogo. O peso era igual a um tijolo e o tamanho. Era uma caixa de sapato, praticamente, aquele gravador. Eu tinha que narrar o jogo e entrevistar o Garrincha. Me atrapalhei tudo, mas consegui fazer as duas coisas. Olha aqui, o Alfino já sacou uma foto aqui que tem do Garrincha... Com o Naldo. Com o Naldo. É o Naldo aqui? É o Naldo, o Garrincha o Naldo e mais cabeludo. O Naldo tá exatamente, é a foto do Naldo. O Naldo foi nosso técnico profissional, né? O técnico do Acesso. Tá galã. Exatamente. O Naldo foi o técnico do Acesso. Bacana, hein? Manda essa foto pra gente colocar aqui também com o Leopoldo Júnior. E manda pro Thiago, porque o Thiago tá mais exposto aí. Geraldo, não dá pra você vir aqui sem falar das suas outras paixões, o samba, a cultura, você tá em todas, né? E você vai ter que encerrar o programa, você que você não queria, mas você vai ter que encerrar o programa cantando aí o seu samba enredo mais famoso, que os seus amigos fizeram uma belíssima homenagem, graças à articulação. Mas sobe o som. Sou vaziano, lá plantei minha raiz. Quero ver! A bola rola e mexe com a cidade. Jogar na várzea me faz muito mais feliz. De cada jogo fico uma saudade. Que saudade! Sou vaziano, lá plantei minha raiz. A bola rola e mexe com a cidade. Esta música é de Geraldo Pierotti e Ricardo Pérez, uma dupla. São as pessoas mais amistosas que eu encontro quando vamos almoçar com o Pepito Fornos, com o Walter Giragiri, com o Fifi. A dupla mais amistosa e que jamais discute, nunca discute, Ricardo Pérez e Geraldo Pierotti. Vocês fizeram duas músicas da Várzea. Essa é o ritmo mais acelerado que a gente usa sextas-feiras. Que o Leopoldo Júnior teve que me lembrar da música, eu já tinha esquecido que eu tô colocando nos outros programas. Mas tem a outra também. Tem uma outra mais lenta. A alma do povo que vive na periferia. Essa é que eu gosto mais. Embora tô aqui na rádio, é mais acelerada. Lembra aí da música mais lenta? Vamos ver se... A alma do povo que vive na periferia, no toque de bola. A ginga e a ginga que gosta de magia. Por aí. Assim. Agora não veio. Mas é bacana. São duas músicas muito bacanas feitas pelo Geraldo Pierotti e pelo Ricardo Pérez. Você falou em polêmica, então vamos lá. Opa! Em primeiro lugar, você quando falar que a música é de Geraldo Pierotti e Ricardo Pérez, você fala a música é de Ricardo Pérez e Geraldo Pierotti. Por quê? Porque ele se ressente. Caramba, o teu nome vem primeiro, é a ordem alfabética. Né? Tá. Então já lançou a polêmica. Segundo é o seguinte, eu mandei para ele o flyer a propaganda do programa de hoje, né? Aquela chamada. Sim. E ele falou assim, falou nas nossas músicas. Eu falei, o bisonho, o programa é hoje, não vai ser o programa ainda. Então nesse nível que eu falei essa relação dos dois. Então foi bom você citar, né? Porque senão ele ia me cobrar, eu ia ter que cobrar. Mas o Ricardo Pérez é um excelente compositor, Sim. É um profissional, eu sou um amador. Essas duas músicas são muito mais dele do que minha, né? Principalmente essa outra, a última que você pediu para cantar, ela é totalmente do Ricardo. Ricardo pôs o meu nome, por gentileza, por eu ter contribuído bastante na primeira, que é Acelerar. Ele falou, não, você fez a primeira, mas... Acelerada você participou mais, eu pensava que era o contrário. Eu gosto mais eu gosto porque é mais samba enredo, né? Sim. Então, eu fizemos um samba pro Clodoaldo, para o seu documentário que você fez. E demorou, mas saiu. Sobre a vida do Clodoaldo. Temos várias músicas juntos. Ele é um excelente compositor, eu sou um aprendiz dele, né? E tem muita honra. Agora a gente briga muito, porque eu faço uma música a cada 2 anos, ele faz uma música a cada 2 horas, né? E ele manda para mim, faz aí, parceiro. E eu tenho outras coisas que eu participo. Ou seja, você trabalha, eu não estou vendo que ele trabalhe muito, a não ser na música. Eu não dou muita né? atenção para ele fica aborrecido e fala, então vou fazer sozinho e tal. Então, mas é isso. Mas aquilo que a gente fez junto teve muita qualidade e é muito apreciado pelas pessoas que escutam. Muito bem, a foto aí, Leopoldo, olha só, a foto que o Alfiro me mostrou já está na tela para você que está no YouTube, o rádio com imagem, nem todo mundo tem, mas vamos descrever. A foto em preto e branco, de 1980, que eu tenho na memória, 79, 80, Garrincha, o craque maior da ponta direita, jogando pelo Milionários no São Vicente Atlético Clube. Ao lado dele, com agasalho, calção branco aqui à distância, com a minha visão míope aqui olhando de longe, o Naldo Guglielmetti, que foi o técnico que subiu com o São Vicente
que foi bom de bola no time do Tumiaru de São Vicente, com Wilson Top e outros jogadores. E o Naldo tá galã aí nessa época. Bem que o Naldo tá galã até hoje, viu? Ele ainda tá na ativa, tá trabalhando aí como oficial de justiça, mas é um cara muito querido, um cara muito bacana, que tem a foto aqui. É o que eu falo, tem pessoas que registram tudo, como o seu Mansueto Pierotti, o Naldo também, muita gente tem essas fotos, e isso é muito bacana aqui. Então é um programa diferente, 8h55, com Geraldo Pierotti, Marcos Alfino, falando do São Vicente de ontem e de hoje, né? Viajamos no tempo aí para relembrar Mansueto Pierotti, que foi goleiro e também foi o presidente, ou é mais ou menos parecido com um amigo dele, o Atier, né? Que foi goleiro do Santos e presidente do Santos Futebol Clube. Essa é a foto famosa do infantil. Olha só, agora temos aí na tela do YouTube a foto do time do infantil com Mansueto em pé no canto, presidente do time, dono da coisa toda, como se diz hoje em dia, né? Do lado está o Geraldo, ainda menino, no infantil, claro, e na ponta direita, tá com a bola na mão ali, isso. O Eugênio, o grande ponta direita da estreia do infantil. Quem é o Valtinho que fez o gol? Tá no meio ali, é o centroavante? É aquele de loirinho. Ah, tá no centro da foto, abaixado com a posição tradicional do ali, centroavante. Assim, é Eugênio, Zé Pirulito, Valtinho, Calvino e Mauro. O ataque. Lembra a defesa? E a defesa Pra ganhar um 10 tem que falar defesa. Carriça, Braulio, eu acho que é o Soneca, eu não estou vendo de novo, Soneca, Cabeção, Sérgio e eu. E o em pé, o mais alto, meu pai, Mansueto Pierotti, o homem, o mito de São Vicente. Eu vinha a ser bom zagueiro, aí sim aprendi a jogar bola no shopball. Tanto que o Pepe fala, eu tenho documentos disso. No cartório? Tenho fitas, vídeos e áudios. O Pepe várias vezes fala que eu fui o maior lateral direito que marcou ele durante a vida. Se eu conheço o Pepe, ele deve ter dito que você foi o segundo maior. E aí ele acrescentaria aquela grande e famosa piada. Em primeiro lugar, todos os outros. Essa é a cara do seu José Macia, o Pepe que ontem foi homenageado. Que maravilha. O Pepe veio o representante na homenagem de ontem no intervalo do jogo das Copas de 58 e 62. Só ele representou. Tinha representantes de 70, infelizmente o nosso amigo Clodoaldo não estava lá. Senti falta dele. E depois de 94, 2002, mas são nomes fantásticos do esporte. E no encerramento, pediria para o Leopoldo tirar a música, porque teve uma notícia triste, uma pessoa envolvida no futebol, morreu a Cass Fellinger, né? A postagem de hoje aqui, acho que é da companheira dele, lutou contra a doença, aí o assessor de imprensa do Palmeiras, do Filipão, e grandes jogadores, e que foi repórter da Rádio e TV Gazeta, de outros veículos de comunicação, e que esteve, inclusive, como assessor de imprensa numa das últimas eleições do Santos e um dos candidatos. Então, os nossos sentimentos à família. Mas, acima de tudo, a homenagem lindíssima aos jogadores campeões do mundo da seleção brasileira ontem no intervalo do Maracanã. Para mim, que sou um saudosista incorrigível, foi o ponto alto do jogo, a homenagem aos campeões mundiais de todas as categorias, principalmente a José Macia, o Pepe, o maior de todos, né? Muito bem. Geraldo Pierotti, o tempo já se esgotou, o papo quando é gostoso acaba e passa rápido. Muito obrigado pela sua presença. Você falou do Chopebol, uma palhinha do Chopebol, o hino do Chopebol. Ponta da Praia no Canal 6, 20 de março, 76, mar espelhando, bonito sol, date local da fundação do Chopebol. Tá vendo, Alfino? Bacana, o homem é uma enciclopédia. Minha e do falecido Chico Guimarães. A melodia é minha, a letra é minha e do Chico Guimarães. Parecido. Ela tá lateral direito também. Também. Foi comentarista esportivo de Walter Dias na Rádio Atlântica. Foi. Tá certo? Alfino, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer falar do nosso alvinegro vicentino. Segunda-feira estaremos de volta, logo às 8 da manhã, falando de futebol aqui no Orla Esportes, na Santos FM, e durante toda a semana com convidados especiais. Dá para terminar com o samba do Império do Samba? O mais famoso, que você mais gosta? Eu fiz 3 lá. Não, o primeiro a ser gravado. A Deusa do Marraça. Isso, por favor. Vim a bordo dos negreiros, e desembarquei no norte, mas cresci e fiquei forte no meu Rio de Janeiro. Tia Ciata me embalou e me fez conhecida da massa. Sou a dança da umbigada, eu sou a deusa de uma raça.
sou a deusa da umbigada. Eu sou a deusa de uma raça, eu sou folclore, sou batuque e euforia. Sou ladainha, remeleixo e alegria, eu sou folclore, sou batuque e euforia. Sou ladainha, remeleixo e alegria, mas eu venho. Muito bom, Geraldo Pierotti encerrando o All Sport hoje em ritmo de samba. Obrigado ao meu grande amigo Geraldo Pierotti. Um abraço Obrigado. ao Eugênio Pierotti, a Marcela maravilhosa Pierotti, a toda a família que eu amo de paixão. Obrigado, Marcos Alfino, Thiago Apolinário, Leopoldo Júnior. Vamos embora. Como diria Walter Dias, tchau, pessoal. Termina aqui o Orla Esportes, o seu programa esportivo, de segunda a sexta, às 8 da manhã. Uma parceria do Jornal da Orla. Começa o dia, já tem notícia.